Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal, somente em áudio em formato podcast. Aqui uma mensagem, aqui um estudo que eu preparei para o dia de hoje. Duas coisas que a Bíblia manda fugir. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, pois se trata de coisas espirituais, uma batalha espiritual, e que se enfrenta com armas espirituais. Leia Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 20, onde fala da armadura de Deus. Só pode enfrentar o diabo quem tem vida espiritual, comunhão com Deus, quem não vive no pecado. Todo cristão tem três inimigos para enfrentar: o mundo, a carne e o diabo. Se você é crente e nenhum destes te tenta, é porque você não é convertido. Se o mundo não te persegue, é porque você faz a vontade dele. Se a carne não te tenta, é porque você vive na carne. Se o diabo não te tenta de alguma forma, é porque você faz a vontade dele. O mundo vive na carne, cede às tentações do diabo e o mundo não o persegue. Todo crente, se for genuinamente convertido, pelo menos um destes, ele vai ter que enfrentar. O crente tem dois inimigos que a Bíblia manda fugir: o sexo, que é a sua carne, sua natureza carnal e sua inclinação, e o dinheiro, a busca de riquezas, que são coisas da carne, e se der lado, a pessoa cai. Se der brecha, cai. A Bíblia manda repetidas vezes fugir da carne. E quando não se pode fugir, deverá enfrentar. A natureza do ser humano é carnal na sua essência. A pessoa se converte, mas a carne não. A pessoa será tentada enquanto viver nesta vida. Deus liberta do pecado, mas não da presença do pecado. Ela vai viver abaixo de tentações enquanto ela viver. Paulo disse, Romanos 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Carne aqui está relacionada com a natureza humana. Carne, natureza humana. A natureza do ser humano. Então veja que Paulo aplicou isso à sua vida pessoal. Em mim, na minha carne, não habita bem algum. Davi disse, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Tanto Davi quanto Paulo reconhece que nasce com a natureza do pecado e vive com a natureza do pecado habitando nele enquanto ele viver. Davi reconhece que todo ser humano tem uma propensão ou inclinação natural pelo pecado. Inclusive, Davi caiu em adultério. Ele tinha uma inclinação natural que todo ser humano tem para o pecado. Então vamos à primeira: o sexo e coisas relacionadas a sexo, como pornografia, cobiça, sexo, adultério, fornicação. A pessoa cai se der brecha. Pecados sexuais, se der brecha, cai. Não apenas um ato consumado, mas como pornografia e coisas relacionadas. Qualquer coisa relacionada a sexo. Paulo diz para Timóteo, para fugir dos desejos da mocidade. Foge dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2, 22. Timóteo era solteiro. Ou seja, foge dos desejos da mocidade, ou seja, foge de namoro sem compromisso e com pessoas que não sejam cristãos, ou então cristão que não tenha testemunho. E tem que ter propósito, não é passatempo, porque vai brincar com a carne e vai cair. Um rapaz me escreveu há tempos atrás aqui no canal que ele é crente e a namorada dele também.
E eles foram até que caíram. Pediu perdão para Deus e caiu de novo. Daí eu disse, não peça mais perdão porque você vai cair de volta. Não adianta pedir perdão. Tem que chegar à conclusão. Vai casar ou não vai casar? Se for casar, vai no cartório e case. Se não for casar, separe. Pronto, está resolvido. Senão vai cair. É coisa da carne. Tem um filho de um pastor da igreja da minha mãe aqui da Assembleia de Deus. Então o filho dele é um piá. Eu acho que tem 15 anos. Daí ele aí teve relação com a namorada. E é isso aí. Qual é o porém da história? Vai dar casamento? Não. Ele tem renda, ele tem salário, ele tem profissão que dá renda? Não tem. Então, só vai servir apenas para ou gravidez precoce ou para fazer sexo mesmo. Nem adianta porque cai mesmo. Não tem propósito nenhum. 1 Coríntios 6, verso 18, Paulo disse: Fugi da prostituição. Prostituição aqui é porneia. Veja que eu fiz um vídeo semana passada aí falando sobre isso. Prostituição aqui, porneia, engloba, no original grego é porneia. Engloba todo tipo de pecado sexual. Adultério, fornicação, cobiça, prostituição, pornografia e tudo. Veja que Davi, Salomão e Sansão caíram. Então, essa mensagem aqui é para crente. E veja que Davi, Sansão e Salomão, vou pegar esses 3 exemplos. Eles eram pessoas que tinham o Espírito Santo, foram capacitadas pelo Espírito Santo e caíram. Então isso indica que ser cheio do Espírito Santo não fica imune às tentações. Não fica imune, ela está sujeita às tentações. Davi caiu, Salomão caiu, Sansão caiu em pecados sexuais. Gálatas 5, verso 24, Paulo disse: Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aqui diz crucificaram. O crente não está imune às tentações, porque a natureza dele é carnal. Ele apenas crucificou. Ele está se privando do pecado, mas a natureza dele, ele tem uma inclinação para as coisas da carne, principalmente coisas relacionadas a sexo. Agora, vamos ao segunda coisa que a Bíblia manda fugir: dinheiro. Não me refiro ao trabalho honesto ou ficar rico de forma normal, trabalhando, abrindo uma empresa, abrindo um negócio. Eu vou dar um exemplo aqui: loteria. Loteria também ganhar dinheiro fácil daquilo que não é fruto do teu trabalho. A Bíblia não aprova ganhar dinheiro com aquilo que não é fruto do teu trabalho, não é aprovado na Bíblia. Eu vou citar o exemplo, mas aqui da loteria. Tem uma pergunta que pessoas fazem: se é pecado jogar na loteria. A resposta é: nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. Qualquer coisa que fere ou vá contra algum princípio bíblico é pecado. E qualquer coisa que pode levar ao pecado deve ser evitado. Tem coisa que em si não é pecado e nem errado, mas pode levar ao pecado. Por exemplo, pessoas me perguntaram se futebol é pecado, modelo, atriz. Enquanto o jogador estiver chutando a bola, ele não peca. Mas na hora que ele xingar, falar para palavrões, torcer para a desgraça dos outros, aí ele peca. Modelo. Se ela fosse desfilar de roupa, não pecaria. Mas mais cedo ou mais tarde, ela vai desfilar de roupa sensual ou roupa íntima. Daí peca. E a atriz de novela, de teatro, se agarrando em cenas quentes, peca. Então nem tudo que é pecado está na Bíblia. Naquele tempo não existia isso. A Bíblia não é um livro de pode ou não pode, e nem de mandamentos específicos, como não fumarás, não beberás, ou não jogarás em loteria. Existem pecados específicos na Bíblia,
como adultério, roubo, embriaguez e outros. E existem coisas que é pecado, mas não está na Bíblia, mas sabemos que é porque vai contra princípios bíblicos. E conforme eu disse, a Bíblia é um livro de princípios. Mas nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. Esteja ciente disso. Não é preciso estar escrito para ser pecado. Até porque algumas práticas pecaminosas de hoje não existiam naquele tempo, ou nunca foi citado na Bíblia. Analisando a Bíblia, chegaremos à conclusão que jogos de loteria não é aprovado por Deus, por algumas razões. Gastar mal o dinheiro naquilo que é pecado. Isaías 55, verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Significa dinheiro desperdiçado em coisas que não lhe satisfaz em nada. Não é a mesma coisa que um sorteio de um supermercado, por exemplo, que sorteou um carro e a pessoa ganhou. Neste caso, só um ganha, mas ninguém perde. E não há desperdício de dinheiro, pois a pessoa comprou no mercado e fez algo que era necessário. Comprou algo necessário. Não é um dinheiro que vai e não volta mais, como dinheiro de aposta de loteria. 1 Timóteo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Veja bem, aqui diz aqui, ó, é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Eu conheço pastores e crentes que não são pastores que entraram na política e se desviaram, continuam na igreja, mas se extraviaram, se tornaram mundanos e apóstatas. Por quê? Porque precisam de voto. Pregam o que a carne quer ouvir para conquistar pessoas, porque não pode mais ofender. Eu poderia citar nome de pessoas a nível nacional e pessoas a nível aqui do estado que eu moro. Pessoas que se tornaram falsos profetas, mundanos e apóstatas por causa da política. A política em si não é pecado, mas leva ao pecado. Leva ao pecado. Pecado da mentira, prometer coisas que não vai cumprir. Paulo ensinou fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Tudo que possa induzir ao pecado, devemos fugir. A riqueza leva à traição conjugal, adultério, fornicação, afasta a pessoa de Deus definitivamente, e isso acontece muito entre famosos, atores, cantores, jogadores. Veja aí na mídia que você vê. Então, aqui para encerrar, veja que Paulo mandou Timóteo fugir dessas coisas. Fugir da carne, dos desejos da mocidade e fugir da cobiça do dinheiro. A natureza do ser humano é carnal por natureza. A pessoa se converte, mas a carne não. A pessoa é propensa a cair em tentações. Por isso se deve fugir de tudo que possa levar ao pecado. Existem coisas que a pessoa não faz por falta de chance, e o dinheiro abrirá todas as portas para o pecado. Tem gente que não está adulterando porque não tem dinheiro para bancar uma mulher. Se ele ganhar na Mega Sena, ele vai adulterar. Enriquecer sem ser com o trabalho não é aprovado por Deus. Provérbios 28, verso 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Veja bem, é para meditar. Provérbios 13, verso 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Viu? Pelo trabalho. Estes dois versículos nos mostram que Deus aprova apenas a riqueza fruto do seu trabalho, com o seu suor.
Deus não aprova dinheiro ganho de forma errada. Eu vou dar mais um exemplo para encerrar o vídeo. Deuteronômio 23 e verso 18. Mostra que Deus não aceitava dinheiro vindo de prostituição. Mulher rameira. Então, se alguém contribui na igreja com dinheiro vindo de loterias, de dinheiro ganho de forma ilícita, não importa como, só será bem-vindo pela igreja. A igreja aceita, porque a maioria das igrejas só querem dinheiro mesmo, mas da parte de Deus não será abençoado, porque foi dinheiro ilícito, ganho de forma errada. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva e até o próximo.